governo dos Estados Unidos confirmou a autoria do ataque aéreo que matou o chefe da Guarda Revolucionária iraniana, Qassem Soleimani, em Bagdá, no Iraque. Soleimani foi morto em um comboio das Forças de Mobilização Popular, uma coalizão paramilitar favorável aos iranianos e atualmente integrada ao governo do Iraque. O ataque com foguetes foi no aeroporto internacional de Bagdá e matou pelo menos outras 5 pessoas, entre elas o comandante da milícia. O Pentágono confirmou o bombardeio e afirmou que o objetivo foi deter planos de futuros ataques do país contra norte-americanos no Oriente Médio. Muitos analistas acreditam que o Irã vai retaliar esse ataque e vê em perigo de uma guerra total no Oriente Médio, com sérias consequências para a região. Esse bombardeio foi ordenado pelo presidente Donald Trump e aconteceu em meio a uma escalada de tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Apesar dele ser considerado um herói nacional no Irã, o Pentágono considerava o general um terrorista responsável pela morte de centenas de americanos e disse, justificando o ataque, que ele estava planejando atentado contra militares e civis americanos que trabalham no Oriente Médio. A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes. Veja. Há algumas semanas do início do Ano Novo Chinês, quando centenas de milhões de pessoas viajam ao redor do país, a China está em alerta. A ameaça é um novo vírus nunca visto antes pelos cientistas. 59 pessoas foram infectadas na cidade de Wuhan, região central do país. O vírus causa pneumonia e pode levar a casos agudos da doença. O surto do coronavírus matou 17 pessoas até agora e infectou outras 500. Com o registro de novos casos, o misterioso vírus chinês que surgiu no mês passado vai se tornando uma preocupação de proporções globais. E as autoridades tentam evitar que esse hospedeiro desconhecido se espalhe pelo planeta. Em Wuhan, na província de Hubei, coração cultural e econômico da China, onde o novo coronavírus surgiu, autoridades anunciaram que ninguém pode sair ou entrar. O lugar está em quarentena. A medida é para conter a propagação do vírus. Mais de 2.000 pessoas que entraram em contato com indivíduos infectados na China foram isoladas e muitas delas permanecem em observação médica. O Ministério das Finanças e a Administração Nacional de Segurança em Saúde anunciaram em conjunto que o governo chinês vai subsidiar as despesas médicas dos pacientes que desenvolveram a pneumonia por conta do coronavírus. Desde que surgiu em dezembro, a mutação do coronavírus, hospedeiro ainda desconhecido, se espalhou para cidades chinesas como Hong Kong, Macau, Pequim e Xangai, além dos vizinhos asiáticos, Tailândia, Coreia do Sul, Japão e Taiwan, e também os Estados Unidos. Medidas sanitárias estão sendo adotadas em várias partes do mundo, inclusive em lugares onde não há registro do vírus. O Ministério da Agricultura identificou substâncias tóxicas em 8 marcas da fabricante. 2 substâncias tóxicas já foram encontradas em 3 lotes da cerveja Belo Horizontina, o dietileno glicol e o monoetileno glicol. O tanque de produção da Belo Horizontina tem capacidade para armazenar 18.000 litros, o que equivale a cerca de 33.000 garrafas. Na parede do tanque fica o sistema de serpentina, por onde passam substâncias químicas usadas para refrigerar a cerveja. Elas nunca devem entrar em contato direto com a bebida. O Ministério da Agricultura informou que identificou a presença das substâncias tóxicas em 8 produtos da cervejaria. Até o momento, 21 lotes são considerados contaminados e todos os produtos da cervejaria estão sendo retirados do mercado. Morreu o ex-jogador de basquete norte-americano Kobe Bryant. O ídolo do Los Angeles Lakers tinha 41 anos. Estava a bordo de um helicóptero que caiu na cidade de Cabalas, na Califórnia. De acordo com as primeiras informações, outras 4 pessoas morreram nesse mesmo acidente. Kobe Bryant jogou basquete, foi um grande astro da NBA e se despediu
do esporte em 2016. Como a gente está informando aqui na Globo News, o Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Por causa do coronavírus, o Brasil fechou as fronteiras com 9 países vizinhos. Está proibida a entrada de estrangeiros que venham da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Ontem, a fronteira com a Venezuela, em Roraima, já tinha sido fechada. O fechamento da fronteira com o Uruguai está sendo negociado pelos governos dos dois países. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, atende uma recomendação da Anvisa, por causa dos riscos de contaminação e disseminação do coronavírus. O estrangeiro que descumprir a determinação vai ser deportado e não poderá fazer pedido de refúgio. E vamos voltar aos Estados Unidos, que agora tem o maior número de casos do coronavírus no mundo. Os infectados passam de 95 mil e o número de mortes preocupa as autoridades, principalmente no estado de Nova York. Mais de 500 pessoas já morreram aqui no estado de Nova York, o que representa 1/3 das mortes de todo o país. Só nessas últimas 24 horas foram mais de 130 vítimas fatais. A abordagem começa tensa. Floyd resiste ao ser retirado do carro. Quando é levado para a viatura, se recusa a entrar. Depois de pedir várias vezes, os policiais recorrem à força. Um dos oficiais explica o motivo da prisão. Quem fala é o veterano Derek Chauvin, que na sequência puxa Floyd para o chão. Nas imagens, vemos que o policial sugere que Floyd pare de falar para poupar oxigênio.
That's some bum ass shit, bro. Y'all know that. You don't gotta sit there with your knee on his neck, bro. Bro, he ain't crying, bro. You circle like in a jiu-jitsu move, bro. You trapped in his breathing right there, bro. Like you don't think. They lit the guardhouse on fire at the White House, and now the police are deploying tear gas. All right. I got him. All right. A passagem do ciclone Bomba deixou pelo menos 10 mortos na região sul. As tempestades, acompanhadas de ventos de mais de 100 km por hora, deixaram muita destruição. Santa Catarina foi o estado mais atingido. Essas imagens, gravadas em Florianópolis, foram aceleradas para mostrar a intensidade do temporal. Moradores registraram a força dos ventos, que destelharam casas, arrastaram a balsa que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes, derrubaram árvores e até esta pilha de contêineres. Em Balneário Camboriú, o temporal chacoalhou este andaime com trabalhadores em um prédio. A moradora do edifício vizinho gravou os momentos dramáticos. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, os caras vão cair, gente! Ai. Será que a gente chama o SAMU? Liga lá, liga pro SAMU. É 193 é bombeiro? É bombeiro, acho, é melhor. Avisa que tem um prédio aqui na rua 1000. As Olimpíadas de Tóquio foram oficialmente adiadas para o ano que vem. O anúncio é feito neste momento pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que participa de uma videoconferência com o Comitê Olímpico Internacional. Programada para começar no dia 24 de julho deste ano, as Olimpíadas devem acontecer em julho de 2021. O adiamento dos Jogos em meio a uma crise de saúde global é necessário, porém não é uma tarefa simples. Vários outros eventos esportivos agendados para o ano que vem também terão que ser remarcados. Em Tóquio, alguns locais que seriam usados temporariamente para a competição podem não estar mais disponíveis em 2021.
Grosso decreta situação de emergência por conta das queimadas. Segundo o INPE, de janeiro até agora foram registrados quase 35 mil focos de incêndio no estado. No Mato Grosso do Sul, só agora o governo federal reconheceu a situação de emergência. O cheiro de queimado e o brilho das chamas dominam a paisagem noturna no último trecho da rodovia Transpantaneira, na região norte do Pantanal, um paraíso de biodiversidade parcialmente reduzido a cinzas. Cerca de 23.500 km², quase 12% da planície, foram consumidos pelas chamas desde o início do ano. Com a mais severa seca em 47 anos, os córregos estão vazios e as queimadas comuns nessa época do ano fora de controle. Na prática, o reconhecimento de emergência significa que o governo federal destinará recursos para o combate aos incêndios, recuperação de estruturas públicas danificadas e restabelecimento de serviços essenciais à população em Mato Grosso do Sul. Funcionários do IBAMA, ICMBio e militares das Forças Armadas têm ajudado voluntários e integrantes de ONGs a enfrentar o fogo. Bombeiros do Paraná chegam hoje para reforçar o trabalho. O fogo está sem controle na mais importante reserva de cerrado do Mato Grosso do Sul, o Parque das Nascentes do Rio Taquari. Quase 2,5 milhões de hectares do Pantanal já queimaram com os incêndios. As imagens de carcaças de animais que morreram por intoxicação ou queimaduras mostram o impacto dos incêndios sobre a fauna pantaneira. A destruição do habitat afeta a biodiversidade e o ecossistema. Em casos extremos, animais podem entrar em risco de extinção. A Polícia Federal cumpriu ontem 10 mandados de busca e apreensão para identificar os responsáveis pelas queimadas. 5 fazendeiros que estão em áreas remotas do Pantanal são investigados. A fumaça das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste já compromete a qualidade do ar no Sudeste. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, uma autarquia do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, monitora a camada de poluição sobre a cidade de São Paulo com o uso de lasers. A média é que essa camada chegue até 1.500 metros de altitude. Então, agora Biden com vantagem em 2 estados muito importantes e Pensilvânia, que pode render 20 votos para Biden e aí sacramenta o resultado de vitória. Já tem, inclusive, algumas agências de notícia confirmando a vitória, do Biden na Pensilvânia, né? E se o Biden realmente ganhar na Pensilvânia, está liquidada a fatura. O candidato democrata Joe Biden acaba de conquistar o número de delegados suficiente para se eleger o novo presidente dos Estados Unidos, derrotando o republicano Donald Trump. A informação se baseia nas projeções feitas pela agência AP, que indica a conquista de 290 delegados. A gente abre esta edição do Repórter Brasil com uma boa notícia. O Reino Unido começou hoje uma vacinação em massa contra o novo coronavírus. 40 milhões de doses da vacina, produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech, já estão disponíveis para os britânicos. Como são necessárias 2 doses da vacina, isso já é suficiente para imunizar 1/3 da população do país. Esta foi a primeira dose aplicada da vacina, comemorada com aplausos. Com um sorriso ainda escondido pela máscara e com uma frase de alegria e espanto. Eu pensei que era uma piada, para dizer a verdade, eu não acreditei, mas aconteceu. Espero que outras pessoas façam como eu. Jack, de 98 anos, é um deles e ouviu da enfermeira que estava fazendo história hoje. Ele foi o primeiro da cidade de Bristol a se imunizar contra a Covid. Não faltou comemoração. Michael Tibbs, de 99 anos, veterano da Segunda Guerra Mundial, também entrou na luta contra o vírus e disse: "É incrível, é muita sorte, sou um abençoado." Amazing, very lucky, no, fortunate. Tanta comemoração é porque a vacina sinaliza novos e melhores tempos. Ela é tida como a melhor arma no momento para derrotar o coronavírus, que já matou mais de 61 mil pessoas no Reino Unido. O país é o mais atingido pela pandemia na Europa e é o primeiro do Ocidente a imunizar a população em massa.
Médicos que estão na linha de frente de combate à doença ficaram emocionados hoje. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a vacina contra a doença fará uma enorme diferença, mas enfatizou que o processo será gradual. Ainda não chegamos lá, não derrotamos o vírus, disse ele.